Oitava aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre substantivo comum e próprio, substantivo primitivo e derivado, substantivo simples e composto. E no Saiba Mais, nós vamos saber se a palavra guardanapo é um substantivo composto ou não. No português correto, nós vamos aprender a usar para eu e para mim. E vamos treinar também na oitava aula. Na outra aula a gente falou sobre substantivo concreto e substantivo abstrato. Hoje nós vamos falar sobre outros tipos de substantivo. Vamos começar com o substantivo comum. Substantivo comum é o nome que se dá aos substantivos da mesma espécie e é sempre escrito com letra minúscula. Por exemplo, hotel, médico, olha aqui, país, ok? Hotel estava lotado de médicos franceses. A educação nesse país é pouco valorizada. Então, agora tem o substantivo próprio, que é o nome que se dá especificamente ao substantivo comum. E esse substantivo próprio é sempre escrito com letra maiúscula. Por exemplo, o Hotel Jacarandá. O Hotel Jacarandá é um nome, um substantivo próprio, então eu vou escrever com letra maiúscula. Estavam lotados de médicos da França, é o substantivo próprio, eu vou escrever com letra maiúscula. A educação no Brasil é pouco valorizada. Brasil é um substantivo próprio, eu vou escrever com letra maiúscula. País é um substantivo que refere-se a uma série de espécies. É um substantivo comum, letra minúscula. Agora, se eu determinar especificamente esse substantivo comum, eu vou ter que usar a letra maiúscula, Brasil, ok? Aí a gente tem também outro substantivo primitivo, mas eu vou pedir um tempinho para eu poder apagar o quadro aqui, para colocar nele. Substantivo primitivo é aquele que dá origem a outro substantivo. Substantivo derivado é o substantivo que foi derivado, se originou de um substantivo primitivo, ok? Simples assim. Então vamos ver aqui. Todos esses são substantivos primitivos e todos esses são substantivos derivados. Jardim, jardineiro, rosa, roseira, roseiral. Ferro primitivo, ferreiro derivado. Mato primitivo, matagal derivado. E também nós temos o substantivo simples e o substantivo composto. Por exemplo, chuva é substantivo simples, guarda é simples, Deus é substantivo simples. Guarda-chuva é um substantivo composto, louva-a-Deus é um substantivo composto. Então vamos ver a explicação. O substantivo simples é formado por apenas um radical. E substantivo composto é formado por mais de um radical. Então eu tenho aqui guarda-chuva, dois radicais, tá? O que é radical? Radical é aquele elemento que contém o significado básico da palavra. A partir desse elemento, desse radical, nós podemos formar uma outra família de palavras, que não é somente substantivo. Por exemplo, vamos pegar a palavra água. O radical, aguaceiro, por exemplo, o radical é água. Deste radical água, eu posso colocar aguada, que é um adjetivo, posso derivar um substantivo como deságua, ou desaguar, que é um verbo, né? Aguadamente, que é um advérbio de modo. Então, radical é isso. É um elemento que tem o significado e dele podemos formar outras palavras, tá? Formar outras palavras que não somente substantivo, ok? A gente já viu, então agora eu vou só colocar aqui tudo que a gente viu no quadro. Eu vou colocar aqui, tá? Está colocado já aqui, né? E para vocês terem por escrito. Substantivo comum é o nome que se dá aos seres da mesma espécie e é sempre escrito com letra minúscula. Substantivo próprio é o nome que se dá especificamente ao substantivo comum. Especificamente. E sempre é escrito com letra maiúscula.
O substantivo primitivo é aquele que dá origem a outro substantivo. E o substantivo derivado é aquele que se originou de um primitivo. O substantivo simples é formado por apenas um radical. Ok, e o que é radical? Radical é o elemento que contém o significado básico de uma palavra. A partir deste elemento, do radical, nós podemos formar uma família de palavras e não somente substantivos. Em aguaceiro, o radical é água. Deste radical, nós podemos formar aguada, que é um adjetivo, desaguar, que é um verbo, aguadamente, que é um advérbio de modo. E o substantivo composto é formado por mais de um radical, que pode vir com ou sem hífen. Guarda-chuva com hífen, louva-a-Deus com hífen, paraquedas sem hífen. Não saiba mais desta aula, nós vamos falar sobre a palavra guardanapo. Guardanapo é um substantivo composto formado pelas palavras guarda e napo. Afinal, o que significa a palavra napo? Na prática, não significa nada. Guardanapo é um termo estrangeiro. Esse termo foi registrado no português em 1536, ainda como guardanapo sem o U. Tá? Foi incorporado do francês guarde-nappe, em que garde significa guarda, proteção e nappe deriva do latim mapa, pano usado em apresentações circenses. Isso eu tirei da revista Super Interessante. E é super interessante mesmo, tá? Porque a palavra napo para nós não significa nada. Português correto, para eu e para mim. Minha mãe pediu para eu ler o livro. A criança pediu para eu ler o livro. A professora pediu para eu ler o livro. A expressão para eu deve ser usada quando for sujeito, sendo seguida de um verbo no infinitivo que indica ação. Minha mãe comprou esse livro para mim. A criança leu para mim uma história. A professora emprestou um livro para mim. A expressão para mim deve ser usada quando for um objeto direto, quando for um complemento. Para mim, o mim é um pronome oblíquo e ele nunca vai ser usado como sujeito. Agora, eu é um pronome reto, ele vai um pronome pessoal do caso reto. Ele sempre vai ser usado como sujeito. Então, o correto é: minha mãe pediu para eu ler o livro. Eu sou sujeito, eu que vou praticar a ação de ler o livro. Diferente de a professora emprestou o livro para eu, não, para mim. Então vamos treinar tudo que a gente viu aí. Aí está o gabarito. Tenho certeza que vocês acertaram tudo. Um pouquinho de palavra cruzada novamente. E o resultado da palavra cruzada.